Lucas capítulo 20, versículo 19, a pergunta sobre os impostos. Os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo. Porém, tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar conseguir alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não? É contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda de quem são, o nome e a cara que estão gravados nela. São do imperador. Responderam eles. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso, ficaram calados, admirados com a resposta dele. A palavra, ela fala dos impostos. A palavra, ela falou do chefe dos sacerdotes que estavam contra Jesus e eles sempre estavam procurando um jeito para achar uma prova para prender Jesus. E eles estavam sempre procurando um jeito, mas ali no lugar que eles estavam, eles tinham medo do povo, porque onde Jesus andava uma multidão de pessoas atrás de Jesus para ouvir a palavra e para ser curado por Jesus, porque Jesus ele falava a palavra de Deus, ele curava e ele expulsava demônios. Então, eles começaram a vigiar Jesus. Pagaram até para outras pessoas fazerem pergunta para Jesus se eles deviam fingir que eram sinceros. Eles fingiam que eram sinceros para fazer pergunta para Jesus, porque eles procuravam prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e o chefe dos sacerdotes teriam uma desculpa para prender e entregar nas mãos do governo romano. Então eles procuravam uma prova contra Jesus. Sempre eles estavam procurando prova
contra Jesus, para prender Jesus, para prejudicar Jesus. Eles perguntavam disfarçando que eram sinceros, mas na verdade a intenção deles era outra e Jesus já sabia a intenção deles, porque Jesus, ele já conhecia o coração das pessoas naquele tempo, como Jesus hoje conhece o coração das pessoas e Jesus, ele sabe a palavra que as pessoas vão falar antes que a palavra chegue à boca. Eles falaram sobre o imposto para Jesus, mas Jesus percebeu que era uma má intenção deles e Jesus disse: tragam aqui uma moeda de quem são o nome e a cara que estão gravados nela. Naquele tempo, a cara que estava gravada na moeda era do imperador. E eles responderam. Então Jesus disse: dê ao imperador o que é do imperador. Em outras versões da Bíblia, fala: dê a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo, diante de multidão que acompanhava Jesus. Por isso ficaram calados e admirados com a resposta dele. Ficaram admirados com a resposta de Jesus, porque Jesus, sobre o imposto, Jesus falou: dê para o imperador o que é dele por direito, paguem o imposto e dê para Deus a oferta que é de Deus por direito. Foi o que Jesus falou nessa palavra. Como naquele tempo já tinha imposto naquele tempo do imperador romano, como tem hoje os impostos na terra, que nós sabemos que todas as pessoas têm que pagar o imposto para os governos hoje na terra. E assim como Jesus falou naquele tempo, dê para o imperador o que é do imperador e dê para Deus o que é de Deus. Como naquele tempo as pessoas já faziam oferta para Deus, até hoje é assim: dê a Deus o que é para Deus. Porque muitos que levam oferta às igrejas, eles estão levando a oferta para Deus. Eles não estão levando a oferta como muitos pensam, que estão entregando a oferta para o pastor, para os líderes da igreja. A oferta é levada. Quem entrega a oferta, um voto na igreja, ela é entregue para Deus. Depois, o que os homens fazem da oferta não é mais problema de quem entregou a oferta, porque a oferta que a pessoa faz é para receber uma cura, para receber um milagre de Deus, é um propósito com Deus. A oferta que a pessoa faz para levar na casa do Senhor é um propósito com Deus e não com os homens da terra. E Deus vê a intenção do coração das pessoas, se é verdadeiro ou não. Deus vê. Há muitos que entregam oferta nas igrejas, mas depois ficam falando. Assim, não adianta entregar a oferta, porque Deus está vendo e a oferta, se é para Deus, não tem porquê, depois da oferta entregue, reclamar ou falar, porque é para Deus.
as pessoas gastam muito em muitas coisas que não é e não agrada a Deus. E quando é para entregar uma oferta que é para Deus, as pessoas costumam não gostar e costumam a reclamar da oferta que é para Deus. Desde o começo, Deus já recebia oferta. No tempo passado, Deus recebia oferta de animais, que era de animais sem nenhuma mancha, um animal sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, é a oferta que Deus recebia. Mas depois foi passando o tempo, depois veio Jesus e foi mudado as ofertas, elas foram mudadas. Tem vários tipos hoje de ofertas para Deus. Tem ofertas de oração, tem ofertas de jejum, de louvor, e tem também as ofertas dadas nas igrejas, na casa do Senhor, que são as primícias que é dada na casa do Senhor, que é dada uma coisa que não pode ter defeito. Como Deus não queria defeito lá no começo, hoje ainda Ele não quer que dê para Ele o que a pessoa não quer mais. Deus não quer uma coisa com defeito, como Ele não aceitava animais com defeito e nem mancha. Hoje ainda Ele não aceita ofertas que são sobras, que são ofertas que as pessoas não querem que entrega para Deus. Assim, Deus não responde pela oferta que entrega para Ele, se não for uma oferta verdadeira, sem mancha. As primícias que Deus aceita, as ofertas das pessoas. E Jesus falou naquele tempo, dá para o imperador, que hoje é os governos, o que é dele, e dá para Deus o que é de Deus. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra, ela veio do Espírito Santo de Deus. Não sei o que o Espírito Santo viu que ele trouxe essa palavra sobre os impostos, mas alguma coisa o Espírito Santo está vendo que está acontecendo nas igrejas da terra. Glórias e glórias a Deus.